Então, eu apresento, então, o professor José Abdala Elael Neto, que é o palestrante de hoje. O professor Elael é pesquisador titular 3 do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O professor Elael é graduado e mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado e doutorado na SISA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, de Trieste, na Itália. Ele realizou também lá, estudos formativos com o grupo do professor Abdus Salam. O professor Salam foi prêmio Nobel em Física em 1979 e é um dos fundadores do Centro Internacional de Física Teórica, que também fica sediado em Trieste, na Itália. Enfim, é uma longa lista aqui. Eu vou pular algumas coisas para dizer que também o professor Elael se dedica lá no CBPF, dedica parte do seu tempo à pesquisa e na área de educação, com foco na educação em periferias urbanas, trabalhando em projetos de ensino, pesquisa e extensão que focalizam a educação para a ciência, a educação científica, a orientação vocacional e o ensino em cursos pré-vestibulares comunitários, voltados para as classes populares. Eu acho que é sobre isso que ele vai falar, por favor. Neuza, bom dia a todos, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite. Apesar de eu não ser uma pessoa de trabalhar, não sou pesquisador da área da educação, nem estou aqui para ensinar nada a ninguém, estou aqui apenas para compartilhar uma experiência. Pelo CBPF, o nosso centro, ele só tem pós-graduação, nós não temos nem curso de graduação. Então, eu não sou uma pessoa fundamentada para falar sobre ensino, teorias de ensino. Eu estou aprendendo agora, até porque eu estou no mestrado também profissional, esse mestrado da SBF, estou no polo da UNI, e estou lendo agora autores da educação, agora que eu estou me educando para a educação. Tudo que eu fiz até agora é muito empírico, e estou muito mais com o coração do que com a razão até. Mas estou aprendendo bastante, eu queria compartilhar um pouco a experiência. Qual é o objetivo dessa experiência? Eu estou no CBPF, que é um centro que só trabalha com pós-graduação, pesquisa, a gente está realmente encastelado com relação àquilo que é o ensino no Brasil. Mas mostrar que a gente pode tentar fazer alguma coisa e, sobretudo, vendo que tem aqui uma grande parte da audiência, são jovens que estão na licenciatura, em fazer o ensino de física, mostrar o impacto da nossa área na vida das pessoas, sobretudo das classes populares. Essa experiência que eu venho tendo há 23 anos, nesse chamado PVNC, que é pré-vestibular para negros e carentes, a gente manteve essa nomenclatura de negros e carentes por ser em Petrópolis, que é uma cidade bastante elitista. Então é importante a gente reservar um espaço para o negro e para o carente, numa cidade onde existe muito pouco espaço e muito pouca oportunidade para essas pessoas. E a disciplina mestra do curso, a linha motriz do curso vai pela física. Todos os professores das demais disciplinas se orientam pelas temáticas da física. Então, o trabalho é a física mesmo como recuperação social. A gente poderia ter feito um trabalho com artesanato, com música, sem negar as outras áreas, mas o desafio foi a física, até porque, como eu fui fundador desse núcleo, o que eu sei fazer, o que eu tento fazer na vida é física. Então, eu vou tentar usar a nossa área e ver se a gente consegue recuperar pessoas, fazer as pessoas terem uma inclusão social, ou uma inclusão acadêmica também pela física. E o nosso público-alvo é o público mais de comunidade, pessoas, em geral, nossos estudantes são estudantes da classe popular, todos trabalhadores, mesmo que sejam jovens, são trabalhadores. São pessoas que trabalham em feira, empregadas domésticas, trabalhadores do comércio, caminhoneiros, feirantes. Então, o público é variado.
todo mundo sobrevivendo, todo mundo que luta para sobreviver, mas que tem um sonho, às vezes tem um sonho, e que a gente tem tentado ajudá-los, né, a transformar esse sonho em um projeto de vida. E pela física. Será que nós formamos tantos físicos? Não. Eu acho que isso também é interessante dizer. Justamente, nós não fazemos recrutamento para a física. Nós fazemos recrutamento para a vida do conhecimento. A física é a disciplina que tenta fazer com que as pessoas reencontrem a sua vontade de estudar. Muitas delas, elas são desertoras do ensino médio por causa da física. A física e a matemática são disciplinas muito excludentes no ensino médio, sobretudo para as comunidades carentes, nas classes populares, nas escolas de periferia. E essas pessoas desenvolvem um grande medo, um grande trauma com física e com matemática. E o que a gente tenta fazer no curso é reconquistá-las justamente com a física e com a matemática, e as demais disciplinas, elas se orientam através das temáticas que nós colocamos pela física e pela matemática. Na verdade, a gente chama pré-vestibular para negros e carentes, mas depois eu vou mostrar o site. Nós não trabalhamos com a preparação para o Enem, nem com a preparação para o vestibular, quando era mais vestibular, hoje é mais Enem. Nós não adestramos o nosso aluno, nós trazemos o nosso aluno, expomos a nossa maneira de trabalhar. Primeiro dia de aula, a gente tem a chamada jornada de acolhida, que, inclusive, essas pessoas, elas são muito, a gente sente até pela expressão corporal com que elas chegam, elas são muito marginalizadas, elas têm medo de uma sala de aula. Então, o que a gente tenta é mostrar para elas que nós vamos fazer um trabalho lento, um trabalho de conquistá-las, né? E nós não vamos preparar para o Enem nem para o vestibular, não é o nosso interesse, nós vamos preparar para o mundo do conhecimento. E o Enem e o vestibular passa a ser um projeto individual. Cada um vai cuidar do seu Enem ou do seu vestibular. Nós vamos apenas auxiliar. Agora nós vamos dar a eles as armas para eles poderem participar desse combate, né, dessa seleção. Então a gente trabalha dentro desse espírito. Então, deixa eu passar aqui um instantinho. Deixa eu voltar, depois eu volto aqui. Então, só para definir quem somos nós e como nós trabalhamos. Eu tenho um grupo de pesquisa no CBPF chamado Física e Humanidades, né? O outro grupo é Física, Teoria de Campos e Partículas Elementares, mas esse é o grupo que a gente tenta fazer a mediação da física com a sociedade. A gente organiza debates sobre educação, sobre política, em geral, políticas educacionais, políticas científicas, e nós estamos ligados a esse grupo de física teórica, José Leite Lopes, que é uma ONG virtual, nós não temos sede, não temos nada, a gente faz também trabalhos na comunidade. E nós começamos em agosto de 94. E como nasceu o projeto nasceu completamente, de uma forma assim, muito romântica, no sentido, vamos tentar ajudar pessoas que não conseguem pagar um curso de pré-vestibular a entrarem na universidade. Então nós começamos com essa filosofia muito generalizada e errada, de que a pessoa, vamos dizer, ela é carente, o que ela quer é aprender alguma coisa para entrar na universidade. Nós não imaginávamos que elas queriam muito mais e que elas podiam fazer muito mais. Então nós começamos com a ideia de colocar pessoas na universidade, isso em agosto de 94. Quem eram e quem são? Eu chamo de neutrinos sociais, porque os neutrinos são as partículas da física mais difíceis de se detectar. São aquelas partículas que estão chegando agora, em cima de nós aqui, por centímetro quadrado por segundo, 50 trilhões de neutrinos. Não é como o fóton que a gente vê. O neutrino está aqui e a gente não vê. Então eu costumo chamar que nós trabalhamos com os neutrinos sociais, porque essas pessoas estão na sociedade, mas estão à margem. Às vezes a gente é capaz de passar por elas e ignorá-las, não dá nenhum bom dia. Elas estão à margem do processo da nossa sociedade. Então, por isso que eu chamo eles um pouco de neutrinos sociais. Então, quem são? Hoje, o nosso público mudou um pouco, né? Deixa eu ver se eu já estou lá. Hoje nós trabalhamos com jovens e adultos. No início, em 94, nós tínhamos uma população represada de muitas pessoas já em adultos e adultos avançados. Nós chegávamos a ter aluno na faixa dos 50, 60 anos de idade. Todos são oriundos das classes populares e são estudantes trabalhadores. Ninguém consegue só estudar. Todos, às vezes eles fazem o ensino médio e paralelamente fazem o nosso curso. Então nós funcionamos aos sábados e domingos. Nós funcionamos sábado de 8h30 da manhã
às 6h30 da tarde, com um intervalinho de 1h30 para almoço. E no domingo, no início nós trabalhávamos todos os domingos. Aí agora nós trabalhamos 2 por mês, a parte da manhã. No segundo, terceiro e quarto domingos, nós dedicamos a aulas pela manhã. O segundo domingo do mês é clube de leitura. O aluno precisa ler. A maioria nunca pegou um livro para ler, nunca leu um livro. Então, nós temos professoras de língua portuguesa que trabalham com eles leitura, sobretudo leitura e interpretação. E o primeiro domingo a gente deixa livre para eles poderem fazer tarefas, coisas que eles queiram fazer, estudarem um pouco, porque eles não têm tempo. Durante a semana trabalham, sábado tem aula, domingo, se tiver aula todos os domingos, o cara não senta para pensar. A gente deixa um domingo para eles pensarem. Renda familiar de 1,5 a 3 salários mínimos. Bom, nós estamos aí nesses 23 anos trabalhando. Esse ambiente de trabalho, o PVNC, nós funcionamos hoje num colégio de freiras, com as quais nós não temos nenhuma ligação de ideologia ou de religião. São freiras extremamente abertas, de pessoas de cabeça ótima, que nos deixam o espaço para trabalhar, nos cedem a sala de trabalho, mais a internet e mais o uso de algumas facilidades que precisam consumir luz, e elas nos liberam desse pagamento. Nós não pagamos pelo espaço também, mas nós temos um acordo com elas apenas de servir em algumas coisas que elas precisam dos nossos estudantes e de nós mesmos. O nosso estudante, nós em geral não cobramos. Quer dizer, quem pode pagar, paga R$10. Quem não pode pagar, o que a gente cobra às vezes é um trabalho social. Que você pode fazer alguma coisa. Então, nós criamos projetos sociais com os nossos meninos. A forma de pagamento deles é a realização de algum projeto. Os que moram em comunidade, por exemplo, eles podem ajudar alunos, reforço escolar. Outras meninas se organizam domingo para ir nos hospitais, visitar pessoas que já não têm mais família, velhos em asilos, abrigos de velhos, vão ler história, vão ler. Elas têm que levar alguma coisa para alguém. Quer dizer, estão pagando da mesma forma que eles estão recebendo um curso gratuito. Então, nós trabalhamos um pouco dessa forma, fazer algum projeto social que tenha um efeito multiplicativo. E o desafio é justamente centrar na física a matéria, vamos dizer, importante. A partir da física, nós criamos o ambiente para as demais matérias lecionárias. Então, nós trabalhamos de uma forma muito multidisciplinar. É por isso que eu digo, eu não estou aqui para ensinar, nem dizer essa fórmula se aplica numa escola da rede pública do Rio de Janeiro, onde nós temos colegas que têm estudantes que vão armados para a sala de aula. Será que a gente consegue? Então, o que nós fazemos nós estamos tentando trabalhar e mostrar que existe um modo também de abordar as pessoas pela física. E o papel do professor de física é muito decisivo, sobretudo no ensino médio. Ele pode ser um elemento que estimula fortemente a desistência, o fracasso. Chegar lá, botar aquele monte de fórmula, codificar, o aluno não sabe o que ele está, substitui símbolos por números, ou com ou sem unidade, isso não faz a mínima diferença a um certo ponto para o aluno, se é quilômetro, se é metro, se é angstrom. A gente pega aluno que chega para nós sem saber somar 1/2 mais 1/3, e passa pelo ensino médio. Então, esse público chega a nós. O que fazer? Chorar em cima da realidade ou tentar mudar a realidade, e o que fazer também no sentido de qual é a perspectiva que ele tem de realmente entrar no poder. Quando chega descrente da vida, ele é um derrotado, já tem um destino social bem traçado. A mãe é diarista, o pai é pedreiro, o pai é caminhoneiro, a mãe é feirante. Esse aluno, o que é que ele espera da vida de melhor para ele? Talvez ser um técnico, eletricista, fazer algum serviço. Será que ele sonha em ser filósofo? Será que ele é psicólogo? Será que ele consegue ser físico? Jurista? Economista? O que ele vai ser da vida? Porque está traçado para ele um destino muito severo. E ele sabe disso. Ele é plenamente consciente disso. E aí ele sabe que ele vai também fazer o Enem, do qual participam estudantes que no Rio de Janeiro chegam a pagar R$3.000 num cursinho, que vêm de escolas boas, estudar em escolas particulares. Até que ponto isso tudo para ele é uma realidade ou simplesmente um devaneio? Então, a primeira coisa é fazer o nosso estudante acreditar nele mesmo. Por que ele consegue? Por que ele vai conseguir? Nós temos 23 anos de trabalho, e temos muitas histórias boas, assim, muito resultado. E o que a gente aprendeu com esses anos? Não é ensinar física, não é dando conteúdo, é
dando ao nosso aluno a capacidade de dar o que ele tem de melhor dentro dele. Às vezes a escola convencional não consegue fazer. Às vezes a escola consegue fazer com que o nosso aluno veja que ele não dá para nada mesmo. Que o destino dele é ir à escola e procurar um trabalho. Então a gente tenta trabalhar muito com esse cuidado. Então, sempre tentando fazer a física ser aquela disciplina agradável. Não é fácil no início. Deixa eu botar aqui. Bom, nós temos a jornada de acolhida, nós fazemos a chamada. Na jornada de acolhida, a gente pede, primeiro dia, vocês têm que chegar aqui, a gente mostra como é que o projeto funciona. Isso já decepciona muito deles, porque ele quer reproduzir na periferia aquilo que é central, o cursinho. Ele chega com o sonho de ter um cursinho, com apostila, com tudo que ele ouve falar. E a gente fala, ó, aqui não tem Enem, aqui não tem vestibular. Aqui tem professores altamente competentes que vão ensinar vocês um caminho para entrar no mundo do conhecimento. Vestibular e Enem é apenas um obstáculo, do qual vocês vão aprender a cuidar ao longo do tempo. Então a gente pede para eles fazerem uma redação, primeiro dia de aula, primeira acolhida, a gente chama de jornada de acolhida, porque para esse povo a acolhida é importante. Eles são espezinhados, eles são chutados das escolas, eles são derrotados da vida, e já sabem que a vida deles é uma vida de derrota. Então a gente tem que acolher, carinho mesmo. Chegar, a gente vê pela expressão corporal, eles chegam pelos cantos. Você vê que ninguém senta na frente. Todo mundo povoa sempre por trás, pelos níveis de mais alta energia. Ninguém vai para o estado fundamental. A gente fala, isso aqui vocês estão trabalhando com antiátomo. Vocês estão ocupando os estados de mais alta energia. Porque as pessoas têm medo do professor. Tem medo de fazer ridículo ali, o professor pergunta. É medo da escola. Então a gente tenta chamar essas pessoas. Ó, escreve aqui, ó, você tem 1h30 para fazer uma redação. Por que você está aqui? O que você está buscando aqui? Quem é você? Você sonha? Você tem algum sonho? Escreva seu sonho, que nós vamos ajudar vocês a transformar esse sonho num projeto de vida. Não pode mais sonhar. A vida é muito dura. Vocês sabem disso. Vocês têm que transformar a vida de vocês num grande projeto que vai dar certo. Então, escrevem. Nós recolhemos as redações. E agora, quando a gente fecha o ano acadêmico, final de outubro, eles leem as redações que eles escreveram para eles não se reencontrarem mais naquela situação. E eles veem que muitos deles chegam até a chorar. Eu pensava isso, professor. Sim, você era isso. Você viu que você pode ser muito mais. Então a gente trabalha muito no sentido... Essa redação nos orienta muito, para a gente saber também o que eles estão buscando, o que eles estão sonhando. Vamos tentar, então, ver como é que a gente trabalha com esse público. Cada público é um público. A gente agora está num processo de transição. O público está mudando. Nós estamos sentindo que nós estamos perdendo um certo contato com o nosso aluno. Então, esse ano a gente está muito preocupado em pensar a nova juventude que está surgindo, os anseios dessa juventude, as dificuldades, para a gente agora se reposicionar mais próximo deles. Porque a gente trabalhou com fases. O Brasil, até 2003, era um. A gente trabalhando nessas comunidades, a gente vê que o conceito de miserável mudou muito de 2003 para cá. O nosso aluno, até 2003, a gente tinha aluno que desmaiava de fome na sala. Nós não sabíamos por quê, porque aula o dia inteiro. O aluno não tinha dinheiro. Eu não sabia. Em Petrópolis, uma pessoa não tinha dinheiro para comprar uma bisnaguinha, um pãozinho. E aí a gente começou a ter fome. Não precisa só tomar água o dia inteiro. Pessoas que às vezes andam 6 quilômetros, porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. Passagem em Petrópolis, quase igual a Rio é 3,80, em Petrópolis é 3,85. Ida e volta, sábado e domingo. Quem vai conseguir pagar R$10 de curso, pagando essa passagem, uma família grande? Então, a gente começou a entender que o problema era muito... Aí buscou coisa. Então, é importante a gente fazer o nosso aluno colocar qual é a sua expectativa de vida, se ele tem alguma, porque nós descobrimos também que o maior inimigo do nosso aluno, mais do que a sociedade, é a família. A família é a primeira que desacredita. Você, negro, pobre, ir para estudar, sem dinheiro, você, empregada doméstica, virar pedagoga, você, fazedor de caixa, virar antropólogo. Estou falando de coisas que aconteceram. Fazedores de caixa viraram antropólogos, empregadas domésticas que viraram pedagogas, que hoje são doutoras, feirantes que viraram engenheiros.
descarregadores de caminhão que viraram doutores em física e matemática. Então a gente está falando desse público, e a família é a primeira a dizer, não, isso é impossível para você. Vai trabalhar, vagabundo. Traz uma cesta básica. Então a gente teve um problema sério, a gente teve que entender também a família desse estudante e trazê-la para o curso através de projetos que eu vou falar depois. E o primeiro dia de aula é construção de um projeto de vida. Quem é você hoje? Por que você está aqui? E quais são as tuas perspectivas? E a gente pergunta, o que você acha que você vai ser em novembro? Tem alguma perspectiva de curto prazo? Daqui a 8, 9 meses, começamos em fevereiro. Quem será você em novembro? Lembrando que nós não estamos preparando vocês para o Enem. O objetivo, então, é que trabalhe, então, integrando, vamos mostrar um pouco como, todas as áreas do conhecimento através da física e integrando as físicas. Nós não trabalhamos com física, mecânica, eletricidade, magnetismo, ótica, termologia ou termodinâmica. A gente trabalha, desenvolver um método de ensino de física que é baseado nas constantes fundamentais da natureza. As constantes fundamentais da física, trabalhamos cada constante, e cada constante vai ensinar a física a qual ela representa. Então a gente começa com a constante de Newton, passa para a velocidade da luz, passa para a carga fundamental, passa para a constante de Planck, passa para a constante de Boltzmann. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que a coisa funciona. Bom, tentamos trabalhar com o nosso aluno a capacidade dele transformar a realidade em matemática. Por exemplo, esse ano nós trabalhamos bastante a questão da crise. Se fala de crise, se fala de reforma agrária. Então, a nossa matemática, que é junto com a física, nós não temos disciplina de física e de matemática. A nossa disciplina é física matemática agregada com a filosofia. A gente tem aula de filosofia, porque é muito importante. E aí a gente trabalha muito a modelagem em cima de questões da mídia. Quando se fala de redução de reforma trabalhista, as porcentagens, então a gente contextualiza o estudo de proporções, porcentagem, cálculo de áreas, tudo em cima de problemas que reforma agrária, estudar, por exemplo, as safras, quando sai reportagem sobre safra, super safra, vamos entender os gráficos, a gente tenta contextualizar dentro da realidade que eles estão vivendo. Bom, a gente tenta trabalhar questões da física contemporânea, vou mostrar como, e a gente tenta, então, fazer sempre, desconstruir essa ideia de que, fiz errado, desconstruir essa ideia de que ciência exata, ciência natural é a coisa mais difícil. A gente fala, é difícil para nós professores também, não é só para vocês não. Mas tem coisa que, história também é difícil. Língua portuguesa, sociologia, geografia, tudo é difícil se você quiser fazer bem. E a gente tenta trabalhar, então, a física comprometida, como a gente pode usar a física para tentar ajudar essas pessoas a não cumprir o destino social que está traçado. E o nosso professor, ele deixa de ser vamos dizer assim, uma espécie de um atravessador de conteúdo, ele vai passar a ser um compartilhador, ele vai compartilhar. Nosso professor, vocês imaginam, ter aula sábado e alguns domingos. A gente aproveita os feriados também, os feriados nacionais a gente dá aula. E você sabe que é um programa extensíssimo de pré-vestibular, de Enem, de não sei o quê. Então a gente fala, olha, ninguém aqui vai fazer mais do que 1/3 do programa. Nós vamos fazer, o talento do professor aqui ele com 1/3 do programa, ele fazer você criar a capacidade de fazer qualquer coisa. Então, o professor, ele é muito exigido. Para nós todos, por que a gente trabalha de forma voluntária, sábado, domingo e feriado? Porque nós estamos dentro de uma escola. Eu sempre digo para os alunos, mais do que para vocês, o grande beneficiado aqui é o professor. Porque nós aqui aprendemos a lidar com o aluno, aprendemos a dar aula e podemos desenvolver as nossas metodologias. Nós não temos uma metodologia padrão. Cada professor cria a sua metodologia, como ele acha que deve ensinar a sua disciplina. Nós temos 6 professores de física, 4 professores de língua portuguesa. A disciplina, os professores trabalham de formas diferenciadas. Então, por quê? Porque o professor ele tem que encontrar a melhor maneira dele compartilhar aquele pouco que ele vai poder ensinar, mas de tal maneira fazer o aluno entrar na disciplina. A disciplina não pode ser ortogonal ao aluno. O conhecimento tem que fluir de dentro para fora. Então, nós temos que passar isso para o nosso aluno, introjetar nele essa ideia de conhecimento. A gente fala, conhecer é igual a tocar música. Você tem que tocar, porque o instrumento é uma expressão sua. A física é uma expressão
a gente olhar a natureza. O poeta vê a natureza com seus olhos, o físico também vê a natureza com seus olhos, o matemático também. Então a gente tenta passar para o nosso aluno esse medo, né, que o aluno tem de aprender, não aprendi o que está no livro, não precisa aprender o que está no livro já. O que você tem é que começar a perceber o que é o problema e aos poucos ir construindo o conhecimento. O processo é lento, né? Grande desafio, então, também nós vimos ao longo do curso é que não basta entrar na universidade, é ficar na universidade. Porque o nosso aluno vem de uma família, todo nosso aluno, ele é o primeiro da família ou da sua rua a ter acesso ao ensino médio completo e, posteriormente, ao ensino superior. Então, esse nosso aluno, ele não sabe, às vezes, ir para o Rio de Janeiro, para o rapaz, para o menino de Petrópolis, que tem 18, 19, 20 anos, que nunca foi ao Rio. São 80 quilômetros e o cara nunca foi ao Rio e ele acha que o Rio é um bang-bang. Não é só ele, o Brasil todo acha que o Rio é bang-bang. Mas o cara acha que botou o pé fora da rodoviária já foi baleado. E segundo, o professor Carlos, que é professor da UFRJ, o imaginário que existe em Petrópolis é que o alojamento da UFRJ é orgia romana, noite e dia. Lá é sexo explícito noite e dia, baseado. Esse é o imaginário. As pessoas têm pavor de universidade no Rio de Janeiro. Então, o nosso aluno tem medo de descer a serra, as serras estão ali. Nosso aluno tem medo de descer a serra e morar no Rio de Janeiro, morar no alojamento da UFRJ, pais que vão procurar desesperados, né? Porque a filha vai para lá, o que vai ser dela? É nesse nível, né? Pior ainda do que vocês imaginam. Bom, como é que nós trabalhamos? Oficina, janeiro, a gente começa a dar no finalzinho de janeiro e fevereiro, oficina, a gente chama. Vocês estão numa oficina que a gente vai ter que reparar muita coisa. Soma de fração. Nosso aluno não sabe. Na verdade, na praia, eu sei mais ou menos, ou seja, eu não sei. Somar um meio mais um terço dá 2/5, coisas desse tipo, né? Unidades, então, metro mais quilômetro, é tudo igual, não tá, tiro cai, fica tudo igual. Esse é o problema. Então a gente faz o seguinte, o que a gente faz em janeiro e fevereiro? Oficina. Matemática básica. Começando mesmo, do zero. Ciência, cultura e cidadania. Essa disciplina é fundamental. Sem ela a gente não faz nada. O nosso aluno tem que entender o seu contexto social, ele tem que entender o Brasil. O que é o Brasil? Quem é a sociedade brasileira? Qual é o pensamento social brasileiro? Então o nosso aluno tem que estudar. Ele vai ter que ler Florestan Fernandes, sim. Nós vamos ler os autores, Paulo Freire. Nosso aluno tem que entender quem é o Brasil e por que o Brasil é o que é. E por que ele está ali? Você está ali não é por causa de você. Tem alguma coisa no Brasil que te faz estar. Então, ciência, e nós agregamos, não é só cultura e cidadania, é ciência. Nosso aluno tem que compreender, a gente trabalha com ele para que ele perceba que ciência faz parte da cultura de um povo. Um povo não tem uma cultura só baseada no folclore, na música, na literatura, mas na sua ciência também. Então, vocês vão ajudar a construir uma cultura nacional se vocês também participarem do debate científico. Então, essa disciplina ela é dada pelos sociólogos e antropólogos que nós temos. Ciência, cultura e cidadania. E a terceira parte das oficinas é o estudo das grandes teorias da humanidade. Nosso aluno vai ler um pouco, ele vai ser instruído, né, com professores sobre teoria da história, Marx. Ele vai falar sobre teoria do Big Bang. Vamos falar a construção das grandes teorias físicas. O que é uma teoria física, o papel de uma teoria na humanidade, as revoluções que houve na humanidade por causa das grandes teorias que se criaram. A gente lê um pouco com eles também, Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, a gente trabalha algumas coisas para eles perceberem o mundo da ciência que eles não percebem. Então o nosso aluno tem que ter esse conhecimento de filosofia, saber o que é por que ele vai para uma universidade. Ele não vai só se preparar para uma profissão para entrar no mercado. A universidade oferece muito mais, eles não sabem disso. A maioria deles nem sabe que a universidade pública é gratuita. Eles pensam só estuda rico. Ele não entende que tem universidade pública gratuita, que ele tem uma bolsa de iniciação científica. Porque a imprensa também não faz questão de dizer isso, né? A imprensa só faz questão de desqualificar o ensino público, dizendo que a universidade pública só tem carrão. Vai lá no estacionamento da UFRJ, só tem carrinho, filho de papai da Zona Sul. Isso a comunidade incorpora facilmente. E aí você limpar isso é difícil. Então a gente trabalha com ele o papel da ciência na vida da humanidade. Quanto a ciência, por que ciência é importante? Por que a gente tem que investir em ciência? Porque não adianta só investir em saneamento básico também, mas por que não só?
Por que nós estamos aqui fazendo esse trabalho e nós não somos assistentes sociais? Por que tem físico aqui? Por que tem biólogo aqui? Por que tem professor de literatura aqui? Porque essas pessoas acreditam que a educação é importante, né? Então não é só esse trabalho. As pessoas da comunidade acadêmica, elas têm essa preocupação. As aulas são, como eu falei, aos sábados, 2 últimos domingos de cada mês, e o segundo domingo do mês é para clube de leitura. E nós fazemos assim, nós criamos a disciplina de Física Matemática. A matemática é ensinada no contexto da física. Então, por exemplo, o professor que faz ótica geométrica, ele naturalmente ensina geometria. Eu sou professor de ondas. Então, eu faço parte de ondas, eu faço trigonometria, trabalho propagação, fenômenos ondulatórios, aí falo de outras coisas também. O professor, por exemplo, que faz a mecânica newtoniana, ele é o professor que vai trabalhar um pouco o estudo de funções, vai trabalhar gráficos, vai trabalhar essa parte mais que é um pré-cálculo, né? Fica professor de termologia, trabalha também um pouco aritmética, regra de 3, transformações. Então, a gente vai contextualizando a matemática, não tem aquela aula de matemática pura. A matemática está sempre dentro de algum contexto, física, ou às vezes dentro da aula de sociologia, ou dentro da aula de geografia. A professora de geopolítica, ela traz umas questões muito boas de IBGE, ela é uma analista do IBGE, então, muitas vezes eu vou para a aula dela para assessorar a parte de matemática que ela está dando na geografia, leitura de gráficos, interpretação de dados estatísticos. Então, a gente contextualiza a matemática nas aulas onde isso aparece. Na sociologia quantitativa também, alguns gráficos de sociologia, de estudos sociológicos, vai o professor de física, de física matemática, lá, para ajudar nessa leitura desses dados, e aí o aluno começa a perceber também que a matemática está presente na vida dele, não é só na aula, a matemática está presente no jornal, na leitura de um texto, né? Na leitura de um texto de economia, tem uma porção de coisa de matemática, um gráfico para ser lido, porcentagens a serem calculadas, então a gente contextualiza muito a matemática ao longo das demais disciplinas também. A professora de língua portuguesa, como ela fala de literatura, ela fala da parte também poesia, então tem toda a métrica. Então a gente trabalha com eles a questão da métrica. A física é métrica, a física é medição. A poesia é uma medição. A física também faz as suas medições. A gente trabalha com métrica. E aí, claro, no discurso da métrica a gente entra um pouquinho com a relatividade. Então na mesma aula às vezes fala-se até de buraco negro. Quem faz a coordenação do curso? Não somos nós, professores. Tudo está na mão dos estudantes. Nas oficinas, nós estudamos as lideranças. E eles próprios, entre si, começam a ver quem são aqueles mais, assim, desinibidos, mais falantes. E aí a gente começa, no segundo mês de aula, mesmo que a aula a partir de março, né, que acabaram-se as oficinas, o curso ingressa numa nova fase. A coordenação é feita pelos estudantes. Então, nós temos o coordenador de biblioteca, coordenador de eventos, coordenador de limpeza, tem as coordenações, coordenador de disciplina, tem o estudante que cuida da grade horária, ele que vai fazer o contato com os professores para a aula. Então, o curso, a partir de agora, funciona porque vocês estão administrando. Nós, professores, agora, somos, entre aspas, seus empregados. Vocês é que decidem. O curso está na mão de vocês. Então, é eles que têm que fazer a gestão. Inclusive captação de recursos. Hoje nós temos tudo, temos micro-ondas, porque eles esquentam a comidinha deles, temos frigobar, temos televisão, data show, computador, tudo capitalização deles. Eles criam, eles estão acostumados a viver, a buscar a sobrevivência. Então, eles criam métodos de ganhar dinheiro. Fazem rifa, fazem bolo, vendem bolo, aquilo vai... Às vezes a gente fecha o ano com 2, 3 mil reais. Compramos tudo que precisamos, produtos de limpeza, porque a gente oferece, retorna o espaço para as irmãs no domingo à tarde, completamente tudo limpo, como nós encontramos, os banheiros, a cozinha. Então, o nosso aluno tem ali, a vida dele está ali. Ali nós temos o cineclube, que a gente faz cineclubes para debater filmes, ou eles, entre eles mesmos, organizam ali o cineclube para verem coisas. Aquilo passa a ser um point. Eles não querem nem voltar para casa, se pudessem, dormiam lá. Então, fica tudo na mão deles. Temos as assembleias convocadas por eles, nós temos 3, 4 assembleias anuais, eles convocam, fazem a pauta e levam os assuntos à discussão. Nos convocam, nós professores, e nós vamos debater os problemas que estão acontecendo. Problemas de conflito entre aluno, coordenação, aluno, que dá um pouquinho de poder
as pessoas já se consideram, né, a gente já uma vez descobriu, há 3 anos atrás nós tivemos um aluno que acabou se declarando nazi. E ele criou um clima de campo de concentração, realmente. Ele botava para fora quem olhava para o lado, criou um clima de terror. A gente descobriu que a gente criou um monstro. Então, houve uma assembleia para discutir o que fazer com esse monstro. Só que esse monstro ficou mansinho, está fazendo física hoje. Ele faz física... quando for doutor, não sei em que vai dar, né? Mas, por enquanto, está bonzinho. Está fazendo a graduação no Cefet, lá de Petrópolis. No campus de Petrópolis, tem a licenciatura em física. Ele e a namorada foram fazer física lá. Aliás, nesses anos todos, nesses 23 anos, a gente produziu muito poucos físicos. Nós não fazemos recrutamento para física. As pessoas acabaram virando físicos por questão... Descobriram, gostaram. Mas a gente preparou para todas as áreas, né? Mas nos últimos anos tem havido... Bom... Física e sociedade. Para nós é muito importante conectar, fazer o nosso estudante ser um cidadão. Até porque a gente se preocupa muito, né, desse aluno sair de um meio e depois ele não querer mais retornar. É aquela discussão do chamado intelectual orgânico. Trabalhar muito, a gente lê Gramsci com eles, justamente para eles entenderem que eles têm um papel muito forte, que é o retorno à sua origem, para ele agora ser agente modificador da onde ele saiu. Então, nós trabalhamos com eles, as jornadas abertas, são 3, 4 jornadas por ano, onde nós debatemos temas gerais da atualidade, mesa redonda. Chamamos professores do Rio de Janeiro, especialistas, para debater com eles alguns temas, por crise econômica, a questão do golpe, quer dizer, tudo isso a gente discutiu muito, a crise de 2008, saiu um livro muito interessante de um economista grego chamado Yannis Varoufakis, chamado o Minotauro Global. Então a gente trabalhou com eles um pouco a leitura de entender a crise mundial, a crise de 2008. A gente leva várias políticas econômicas, políticas educacionais, cotas, tudo que a gente discute. Então, ano passado a gente discutiu com eles nessas jornadas a ética e os movimentos sociais, a relação indivíduo-sociedade. Trabalhamos também uma jornada sobre ciência, espiritualidade e religião. Você tinha pessoa da ciência, tinha pessoa de religião, mestre bandista, cada um falando da sua cosmologia, padre. Trabalhamos com ele, a gente trabalha muito, insiste muito na leitura do Lucrécio, Der Rerum Natura, porque a gente quer mostrar para eles que a importância da cura pelo conhecimento. Como saber faz bem ao homem. Como o conhecimento é uma forma também de você curar de certos males. Então a gente trabalha dentro dessa visão muito epicurista, né, da ciência. Então a gente lê vários trechos com ele do Der Rerum Natura, e quem quiser ir à frente vai. Conhecimento e sociedade, e trabalhamos também, esse aqui foi de alguns anos atrás. No ano passado a gente trabalhou esses 3 primeiros aqui. Então a gente vai variando um pouco de acordo com as questões da época, né? Está tirando fotografia? Quer tirar? Vou mudar. Pode ser, claro. Antigamente eu copiava, agora vocês tiram foto. Ninguém está copiando. Bom, questões formativas ao longo do curso, nós trabalhamos com ele Gramsci, que aí o pessoal da sociologia, nós trabalhamos Gramsci, Althusser, para entender a educação como um aparelho ideológico do Estado. Nosso aluno tem que entender que existe uma manipulação na educação. A educação também é uma forma do Estado controlar o indivíduo, ele tem que saber. Max Weber, a gente trabalha a ciência como vocação. Bourdieu, a questão do capital cultural. Adorno, Horkheimer, a gente trabalha dialética do esclarecimento, indústria cultural. É importante o nosso aluno saber que existe uma indústria cultural, que ele é um consumidor também de indústria cultural. Nós trabalhamos a escola de Frankfurt. Temos gente que é especialista nisso, uma das professoras que eu vou depois mostrar o site. Florestan Fernandes, a Revolução Burguesa no Brasil, isso aí fica a cargo do meu filho é sociólogo, e ele foi estudante do nosso curso, ele é egresso, é ex-aluno do nosso curso, e ele é especialista bastante especialista em Florestan, então ele trabalha a Revolução Burguesa no Brasil. E Roberto Schwartz, que é um escritor, que é um crítico literário, sociólogo muito interessante, em que ele mostra que no Brasil é o país em que a relação de favor ela é dominante na sociedade. Então o nosso aluno tem que entender o que é realmente uma relação de favor. Educador referência, essa professora falecida, Mirth de Luca Wenzel, que era uma grande educadora, que houve no estado do Rio de Janeiro. Ela era diretora da escola onde eu estudei no meu ensino médio, era uma escola muito boa, de horário integral, eu era bolsista lá, e essa professora trabalhou na França há muitos anos, ela criou uma escola, eu estou falando da escola assim, imagina, em plena ditadura,
todos os professores comunistas, todos. Alguns desapareciam por 2, 3 meses, por razões óbvias, apareciam depois de braço quebrado, etc. E podia até fumar maconha. Era um colégio ótimo. Tinha o basiódromo. Tinha um cantinho que era o basiódromo. É de lá que eu falo muito em baseado. Foi lá que eu aprendi essas coisas. Era um colégio muito bom, de plena liberdade. A gente tinha aulas assim, o colégio era livre o dia inteiro, a gente escolhia as coisas, podia ir para a biblioteca, estudar, tinha aula de música, eu ia fazer física, engenharia, tinha aula de biologia, aula de grego, se quisesse, aula de latim. Era um colégio muito interessante. E ela era uma grande educadora. Tem muita coisa no YouTube com a professora Mirtes. Se vocês puderem assistir alguma coisa. Você está falando com uma pessoa que respira liberdade na educação. Muito interessante. Bom, nós fizemos a experiência da física, que é trabalhar as constantes fundamentais. Então, o ensino de física não é compartimentado nas áreas da física. A gente trabalha a constante de Newton e tudo que pode aprender dela. Gravitação, aceleração, aí a gente faz a cinemática contextualizada aqui, matéria escura, falamos da origem da massa, passamos depois, violamos a terceira lei de Newton por causa da velocidade da luz, entramos na relatividade. A gente chega a fazer, no início da relatividade, a gente chega a fazer as transformações de Lorentz com ele, a gente mostra como se pode obter a transformação de Lorentz só sabendo elevar o quadrado. Basta saber quadrados perfeitos para chegar na transformação de Lorentz e, obviamente, saber o conceito de invariância, o que é um invariante em física. Nós trabalhamos muito essa questão do relativo e do absoluto. Da velocidade da luz, a gente passa a carga fundamental. Da carga fundamental, a gente faz o átomo de hidrogênio, agora relacionando o E, e aí a gente traz o H cortado. E depois a gente traz a constante de Boltzmann. Então a gente vai falando da física pelas suas constantes, porque a constante é muito boa, porque o aluno mexe com unidade, o aluno mexe com ordem de grandeza, a gente começa a relacionar as constantes, quando mistura G com C, a gente está tudo pronto para mostrar o que é um buraco negro. Depois que a gente mistura C com E, a gente está fazendo átomo de hidrogênio, quando mistura com H cortado, então a gente tenta fazer brincar ao máximo com as constantes da física e ir contextualizando tudo que a gente vai querer fazer com eles através das constantes. Nós trabalhamos bastante a questão, dentro das aulas de filosofia, a questão da estética e da física. A gente traz alguns textos de Bakhtin, para eles lerem, que Bakhtin era filósofo da estética, e o Dirac. E Dirac é o estético, é o esteta da física, né? É a Chanel da física. Então a gente faz uma leitura, eles conhecem, é importante eles aprenderem. Para eles, física não é só Einstein. Eles têm que entender que física é Dirac, que física é Wigner, que física é Young, que física é Abdus Salam, que física é José Leite Lopes, que física é César Lattes. Então a gente tenta trabalhar com eles grandes nomes da física e mostrar para eles que todas essas pessoas tiveram uma grande preocupação social. Leite Lopes foi quase um sociólogo. César Lattes era um pouquinho mais nerd, mas Leite Lopes era um homem de ir à luta, ciência e libertação. Salam também era um cara de terceiro mundo, criou o Centro Internacional de Física em Trieste, justamente para abrir as portas do terceiro mundo para a física internacional. Então, trabalhar Heisenberg também, uma pessoa extremamente humanista, Bohr. Então, a gente trabalha os físicos humanistas com eles, para eles desconstruírem um pouco essa ideia de que o físico é aquele cara nerd, que só pensa na física, que existe vida, que existe sociedade. Então, a gente tenta trabalhar muito isso com ele. Nós não trabalhamos muito com ele a física do dia a dia, nem temos laboratório, mas é um ponto de vista. Eu acho que a vida dele já é dia a dia. O nosso aluno é um aluno que, a cada dia, ele está buscando a sobrevivência dele. Então, tudo dele é muito concreto. Então, nós usamos o nosso ambiente para ele fazer uma viagem. Então, vamos trabalhar um pouco mais com o nosso aluno a abstração. O nosso aluno precisa abstrair, porque isso ele não tem na educação dele. Um garoto de classe média, sei lá, lê um livro, faz uma viagem, ele muda a cabeça dele. O nosso aluno, o máximo que ele faz é pegar o ônibus para ir trabalhar. Quando pega o ônibus, não vai a pé, vai para a fábrica e volta. Chega em casa para comer e dormir. Então ele não tem direito de abstrair. A vida dele já é concreta demais. Então a gente tenta trabalhar com ele, estimular neles a viagem. Vamos viajar, vamos imaginar que... Então, a gente tenta fazer a física de uma forma um pouquinho mais abstrata. Certos experimentos são tipo Gedanken, né? A gente não leva... Se tiver um professor mais... Tem um professor de física, que foi nosso aluno e que agora está terminando o mestrado na UF, ele ainda leva experimentos de baixo custo para a sala de aula. E os alunos adoram.
ele faz experimentos, várias coisas que você pode fazer em casa, latinha, garrafa PET, isopor. Então, esse professor, na metodologia dele, ele trabalha um pouco mais a física do dia a dia. Eu fico mais na escola diraquiana, né? Mais na viagem, mais no baseado mesmo. E a gente vai trabalhar mais, então, menos empirismo e mais abstração. Temas universais. Então, quando a gente propõe esses temas aqui, todas as disciplinas vão ter que falar sobre isso. Aula sobre o tempo. O físico dá aula sobre o biólogo dá aula sobre o tempo. Língua portuguesa, aula sobre o tempo. Sociologia, aula sobre o tempo. Todos os professores têm que dar uma aula sobre o tempo. Se vira. Cada um tem que se virar. Esse é um grande desafio para o professor. Aula sobre espaço. Eu já assisti algumas aulas de professor. A aula da professora de língua portuguesa sobre a luz foi realmente iluminada. Ela deu uma aula belíssima, buscou os poetas, a luz na poesia, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Então foi uma aula muito linda sobre a luz. A luz, o biólogo vai falar de luz, todo mundo tem que dar uma aula sobre luz. Espaço, energia, matéria, simetria, diversidade, incerteza, dualidade. Tudo isso aí, todas as matérias têm que falar. A gente quer uma visão multidisciplinar de cada tema, para que o aluno perceba que energia não é uma propriedade da física. Qualquer cidadão, com seu conhecimento, pode falar sobre energia. Energia na aula de história, as revoluções, descoberta de novas formas de energia, novas revoluções que mudam a humanidade. Então, a aula de história, eu pude assistir a aula da professora de história sobre energia, foi uma aula fantástica também. A parte o todo, trabalhar o indivíduo e o social, hegemonia e contra-hegemonia. Como é que isso fica na física? Quem é hegemônico e quem é contra-hegemônico na física? Modelo padrão. Ele é hegemônico ou contra-hegemônico. Então a gente tenta trabalhar essas questões sociológicas na física também. A mecânica newtoniana, hoje, ela é hegemônica. Quem é mais hegemônica? Ela ou a relatividade? Mais-valia, isso foi um desafio do professor de sociologia. Todos os professores vão ter que falar sobre a mais-valia. Isso foi em 2012. Aí eu aproveitei a história do bóson de Higgs, que foi descoberto em 2012, para entrar com a menos-valia na natureza. A natureza não pratica mais-valia, segundo o modelo padrão. Símbolos e significados. Essa foi uma proposta da língua portuguesa. Trabalhar, que ela trabalha muito linguística. Então, vamos trabalhar símbolos e significados em todas as áreas do conhecimento. Realidade e natureza. Essa é uma discussão muito interessante na antropologia, hoje em dia. Então, todas as disciplinas vão falar sobre... Esses aqui são alguns dos temas. Claro que, à medida que o ano vai passando, as questões vão se apresentando, aparecem outros temas que os professores colocam, né? Então, vamos falar sobre os temas que qualquer professor pode colocar. Eu gostaria que nós todos trabalhássemos esse tema nas nossas aulas. E aí isso é colocado para nós com uma certa antecedência. Cada um prepara a aula da melhor maneira possível. Atividade de suporte. Bom, a cada 3 aulas de física e matemática, uma aula de filosofia natural. A gente também ilustra as aulas, tem 4 meses por ano que tem 5 sábados. Então a gente aproveita o 5º sábado para palestras mais ilustrativas. Os anos são todos temáticos. Por exemplo, esse ano, depois eu vou mostrar como é que fica isso. Temos os debates e o cineclube. E-mails dominicais, a troca, professores mandando sugestões de leitura, e os nossos alunos, ao longo da semana, eles têm que tomar a iniciativa de formar grupos de estudo. O cara que sabe mais matemática, ele vai ensinar matemática para os colegas. O estudante que é melhor dotado em história ou ciências vai explicar. Então, a gente deixa essa atividade com eles. Vocês criem grupos de estudo, aprendam a se compartilhar o conhecimento. Grupo de solidariedade, nada de criar competitividade. Vocês têm que se associar. E aí isso é muito bacana, porque as freiras cedem um espaço durante a semana, 2 noites por semana, elas nos cedem um espaço, e aí os nossos alunos se organizam. A gente vê aluno dando aula para aluno, isso é muito bom, porque é uma forma deles sedimentarem o conhecimento, e quando eles têm dúvida, claro, eles procuram por nós para resolver os impasses. Quem é o nosso professor? Então, o nosso professor deixa de ser um passador de conhecimento, ele passa a ser um compartilhador. Os desafios, né, de misturar as competências, e a gente tenta trabalhar com eles pouco conteúdo, muita criatividade e muito senso crítico. Tentamos ali no nosso curso desenvolver várias metodologias. O professor de biologia, ele é doutor pela Fiocruz, ele trabalhou muito com jogos de genética no doutorado dele, então ele desenvolveu várias metodologias para o ensino de biologia. A gente tenta mostrar para eles que diploma não significa conhecimento, e
mostrar para eles que eles têm que unir a racionalidade com a solidariedade. Nós não queremos criar pessoas que vão pensar só na própria carreira, mas pessoas que vão dar o melhor de si com a profissão que elas escolherem, né, para elas darem o melhor para a sociedade, retornar. A gente faz muita questão desse retorno. De fato, hoje nós temos um grande número de professores conosco que são egressos, né, que foram nossos ex-alunos. Temos esses projetos aqui, que é aqui que eu entrei, ó, compartilhando reflexões com a família, foi quando nós entendemos que era preciso trazer a família para a escola, para a família entender por que o menino estava indo para a aula sábado e domingo. Para a família isso era uma coisa assim, impensada. E os próprios alunos dizem, professor, eu nunca imaginei que eu fosse acordar domingo de manhã para ir para a aula. Então a família fica muito espantada com isso. Mas será que é doutrinamento? Primeiro, todos olha para mim, o cabeludo, fumador, cheirador, sei lá. Eu não tenho cara de pastor, né? Certamente. Então, os caras ficam meio apavorados. Então, a pessoa criou uma espécie de compartilhando reflexões com a família. Isso foi muito bom, porque a gente trouxe famílias para estudar. Tem uma mãe, 3 filhos, todos estão na UFRJ. Um filho terminou engenharia química, uma filha terminou educação física, a outra filha terminou língua portuguesa e a mãe está terminando letras. Temos exemplo de 3 irmãos, um vai chamando o outro, então a família começa a perceber que estudo é importante. É que a família não sabe disso. E a família vê a Rede Globo, vê a televisão. E a família desqualifica, né, a universidade, acha que isso não serve para nada, o Brasil está gastando muito dinheiro com educação, coisas assim, a gente vê horrores que a gente não imagina que vai encontrar nessa classe, que é a classe que mais precisaria estar a favor disso, mas essa classe, às vezes, muitas vezes é instruída pela televisão e às vezes pelas igrejas. Isso a gente tem que dizer claramente, é um problema seríssimo que nós temos com os evangélicos, de desafios frontais, de pastor desafiar, e a gente dizer, não, é errado. Eu tive que chegar ao ponto de dizer, cara, presta atenção, meu pastor, há 12 anos atrás, ele era um bandido, ele era traficante, assassino. O que ele pode te ensinar de educação? Há 12 anos atrás eu estava estudando, todos os professores estavam estudando, fazendo mestrado, doutorado, e teu pastor estava roubando. Você acha que ele tem moral para dizer que a gente não sabe o que está falando? Então a gente tem que entrar em confronto. E aí, toma porrada. Já levei paulada na cabeça. Abriram minha cabeça em outubro de 2005. Rolou sangue pra cacete, mas tomei uma paulada, mas a gente tem que enfrentar, porque o nosso aluno, ele é vítima de muitas coisas assim. O Brasil da Ciência, em 2008, 2009, nós fizemos um grande trabalho mostrando todos os cientistas brasileiros, homens e mulheres, fizemos muito, a Márcia não está aqui, mas fizemos muito atentos à questão do gênero, que a Márcia se bate muito pelo gênero na ciência, né? E física na Laje. No Rio de Janeiro, a Laje é uma coisa muito importante. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, existe essa entidade chamada Laje nas comunidades? No Rio de Janeiro, a Laje é o status social que você adquire na comunidade. A Laje vai te dizer quem você é. Mostra-me a tua laje e direi quem és. Então, a laje, tem a menina da laje, tem a garota da laje, eu tenho um colega que foi meu aluno, ele hoje é meu colega, ele é da astronomia, deve conhecer o Alexandre Sherman. Ele fez astronomia na laje e nós fizemos física na laje. Vamos às comunidades usar uma boa laje, nos indicaram uma boa laje que dava para muita gente sem cair. E aí tem um lanchinho, as pessoas gostam, né? Então, a gente fez esse projeto Física na Laje que durou esse tempo aí. Agora a gente está tentando preparar, está muito difícil, física na prisão. Isso está muito difícil, porque a gente esbarra com muitas questões na Secretaria de Segurança. Então, mais ou menos, o curso funciona assim. Evasão, durante o período da Bolsa Família, praticamente a evasão acabou. Nós tivemos resultados muito bons. E os egressos, para onde eles vão e quem são hoje? Muitos dos nossos egressos são nossos professores e muitos outros que a gente tem egressos espalhados pelo mundo. Nós temos uma menina que era costureira de uma região muito pobre de Petrópolis, a 24 de Maio, que é uma região de pobre, é uma comunidade em Petrópolis. Ela hoje é bióloga na Alemanha. Fez graduação conosco, foi fazer o mestrado, foi para a Alemanha, fez o doutorado, fez pós-doutorado, hoje ela foi contratada, é professora lá em Munique. Temos aluno morando na França, sociólogo morando em Paris, temos gente morando na Rússia, em Cuba, que fez medicina, hoje estão trabalhando em Cuba. Então, a gente tirou pessoas da feira, empregadas domésticas. Eu vou mostrar as histórias daqui a pouco. Então, o nosso egresso hoje, vamos dizer, é do PVNC para o mundo. Essa é a nossa política. Então, nós temos hoje nossos alunos todos, a maioria deles está fazendo iniciação científica, eles agentam na universidade sabendo o que é isso, mestrado, doutorado, hoje são professores. O nosso professor, o nosso sociólogo maior do curso, ele é nosso egresso, ele foi nosso aluno em 95, 96,
ele trabalhava numa loja de sapato, ele era vendedor de sapato lá em Petrópolis. Hoje é professor da UFRJ, é professor da Faculdade de Educação, ele é antropólogo, mas se localizou na Faculdade de Educação. Então, o nosso aluno está espalhado mundo afora, né? Análise de risco, a questão do intelectual orgânico, o perigo que a gente tem de gerar um ser desequilibrado em relação à sua comunidade original, e também a gente se preocupa em não fazer recrutamento para a física, já que a física é a disciplina mestra. Não vamos formar físicos, vamos formar pessoas ligadas ao mundo do conhecimento. Então, basicamente é isso aí. Acho que... Bom, você pode, por gentileza, abrir a página do curso? Só para finalizar a palestra, mostrando um pouquinho geral. Então, a gente sempre tenta pegar o seguinte, esse ano, 1917, 100 anos de quê? O que a gente comemora em 2017? 100 anos do trabalho do Einstein sobre emissão estimulada de radiação. 100 anos sobre esse trabalho aqui do Thomson, do Wentworth Thompson, sobre o papel da matemática na biologia. 50 anos da teoria de unificação eletrofrágil. Então a gente pega, a primeira página são sempre os grandes acontecimentos da física, e aí a gente tira o que a gente vai trabalhar esse ano. Esse ano a palavra que rolou muito para nós foi unificação. O que significa unificação? Todos os professores tiveram que trabalhar sobre o tema da unificação. Qual é a visão de um historiador sobre unificação? A visão de um filósofo, de um matemático, de um físico. Então, a gente aproveita. O ano que vem vão ser 90 anos da equação de Dirac. O que a equação de Dirac vai dizer? Em si nada, mas ela tem uma questão implícita, filosófica dentro dela, que é a questão do reducionismo. Então, o ano que vem nós vamos trabalhar muito fortemente a questão do reducionista e do holista. Assim vai, a gente vai sempre criando temáticas da física para o curso debater ao longo do ano. Você pode passar, volta lá em cima da barrinha original. Passa para a parte de apresentação. Apresentação, embaixo. Isso. Então aqui nessa primeira página, nosso aluno, antes de isso aí, ele já lê que nós somos um curso, etc., que não estamos preparando, lá a gente fala. Vem trabalhando com a missão de transformar sonhos em projetos de vida. O nosso foco não é o adestramento para o Enem ou para os vestibulares. A verdadeira missão do PVNC Petrópolis é preparar jovens cidadãos para a vida profissional. O corpo docente é formado por pesquisadores, professores universitários, mestrandos, doutorandos e profissionais. Nós temos um único profissional que não é acadêmico, que é um engenheiro que aderiu ao nosso movimento, trabalha conosco, e é um excelente professor. Por gentileza, você vai agora para o histórico, que é do lado. Aqui a gente conta mais ou menos a história. Começamos no dia 13 de agosto, eram 3 professores e 16 estudantes, e a missão era, como eu falei, era simplesmente preparar o acesso à universidade. Em 98, a gente entendeu que não era nada disso que as pessoas queriam, elas queriam muito mais. E aí, a partir de 99, a gente já tinha 80 estudantes que partimos para uma nova fase, um pré-vestibular que não adestra para o vestibular, mas que prepara para a busca do conhecimento. E aí, o professor, ele é um grande beneficiado, porque ele aprende coisas dando aula, a gente aprende assistindo às aulas. Eu sempre que eu posso assisto às aulas sobre temas da física, dados por outros professores. Unificação, eu quis ouvir o que o professor de história falou, o que a professora de língua portuguesa falou. Você pode passar, meu amigo, por gentileza? Do lado você pega lá, professor. Então, uma coisa importante, todos os nossos professores têm que ter currículo Lattes. O nosso aluno tem que aprender a olhar o que é um professor, valorizar a carreira de docente, olhar o histórico de vida do professor. Saber se a nossa professora de língua portuguesa, ela faz o doutorado em linguística, pode passar. Esse é o marido dela, o professor de biologia, já viram que é figura, né? Ele é que é responsável por a gente ter formado uma horda de biólogos, ele é um excelente professor. A Beatriz é minha nora, a mulher do meu filho, ela faz o doutorado na UFRJ em teoria literária, e ela que trabalha a indústria cultural, a escola de Frankfurt com os nossos alunos. O Eduardo é o nosso engenheiro, é o único que não está no mundo acadêmico, mas dá aula para nós também. A Eliana é aposentada pelo ERJ, trabalha conosco. O Humberto é nosso ex-estudante, ele hoje está terminando o mestrado em física na UF, aqui sou eu, pode passar. O Karim, o Karim é o meu filho, foi jogador de futebol, ou seja, era uma pessoa que veio de uma situação de extrema miséria intelectual. Eu falei que ninguém precisa mais do PVNC do que você. Então, quando ele resolveu e viu que não deu certo no futebol, eu quis voltar a estudar. Estava com 21 anos já, ele terminou o ensino médio, jogou bola por 5 anos, não deu em nada. E aí falou, pai, quero estudar. Eu falei, então sobe para Petrópolis, vamos fazer o curso. Ele fez o curso, passou, está terminando o doutorado agora em Sociologia na UFRJ. Ele é o responsável pela leitura de Florestan no curso.
A Karine faz história, também trabalha conosco. Esse menino aqui era trabalhador de fábrica, hoje ele é doutor em engenharia química pelo FRJ, aqui é o postdoc dele lá em Portugal, é nosso professor. Esse rapaz é gaúcho, da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Fez o doutorado comigo no CBPF, hoje ele é professor em Petrópolis, no Cefet, na licenciatura, é nosso professor. O Marcel, ele carregava e descarregava areia de caminhão. Ele era caminhoneiro, não, ele era ajudante de caminhoneiro. Hoje ele está terminando o doutorado em matemática na UF, Niterói. Ele, quando entrou no curso, olha o nível dele. Primeira aula, assim, ele chegou lá, muito espantado, ele chegou até por causa da namorada, que ele achava que aquilo tinha alguma coisa errada, aula sábado e domingo. Então, ele foi, realmente, a história que ele conta é essa. Ele chegou lá, e aí, ele era caminhoneiro, trabalhava com descarregamento de areia de caminhão, né? E aí, veio a primeira aula, assim, falei muito de universidade, o FRJ, UF, PUC. Ele, muito tímido, no final da aula, chegou para mim e falou, professor, eu nunca estudei isso. Eu falei, o quê? O FRJ. Aí ele falou, eu estudei MC e MDC. Mas eu não sei, eu falei, isso é uma universidade. Ele nem sabe, ó, isso é o nível. Ele nem sabia que o FRJ era uma universidade. Ele pensava que fosse uma operação matemática. Hoje ele é quase doutor em matemática e é nosso professor. Esse é Luciano, o Marcelo é irmão do Luciano. O Marcelo também, esse aqui é doutor em Química, pelo FRJ também. Era também trabalhador do comércio lá em Petrópolis. A Maria Angélica é historiadora, trabalha conosco. A Maristela foi empregada doméstica, hoje a nossa professora, está terminando o mestrado em Biologia. Essa aqui é ela no Canadá. Ela foi fazer o Ciências Sem Fronteira, ficou 2 anos lá em Canadá. O Murilo é nosso aluno, foi nosso aluno, é professor de Física e Matemática, faz o mestrado na UF. Esse é o nosso professor de Filosofia, líder de movimento negro. Ele era guarda vigia de uma fábrica, de um depósito em frente ao nosso curso. Ele via aquele entra e sai de gente, e aí começou a se aproximar. E ele também não tinha estudo, aí ele resolveu estudar. Aí ele trabalhou, não fez o curso conosco não, porque ele não pôde, ele fez o curso por correspondência. Entrou na universidade, fez filosofia, está fazendo mestrado e é nosso professor de filosofia natural. Esse é nosso professor de química, eu chamo ele de terrorista paquistanês. Essa é a Roberta, uma excelente professora de geografia, faz doutorado na UERJ. Esse é o Rodrigo, foi o nosso primeiro grande exemplo. O Rodrigo era o nosso rapaz que trabalhava em loja de sapato e que hoje é antropólogo, professor da UFRJ, fez mestrado, doutorado, foi professor na Federal do Piauí e agora fez concurso lá na UFRJ. Ele que é o nosso guia, o antropólogo que coordena mais ou menos a parte sociológica, como nós devemos funcionar. Ele, por exemplo, é uma pessoa que sempre batalhou, não mudar o nome do curso. Que enfrentamos um problema muito sério em Petrópolis, de campanha até em jornal, estava pré-vestibular para negros e carentes. E aí ele falou, você acredita que muda o nome? Ele falou, não vão mudar. Porque se botar qualquer coisa, o negro e o carente não vai entrar aqui. O cara tem que sentir que esse espaço é dele. Eu estava pensando, escola formativa de jovem cientista. Ele falou, você está louco? Não vai entrar ninguém pobre aqui. Vai começar a aparecer aqui gente de escola particular querendo que o filho seja cientista. Você acha que vai entrar uma empregada doméstica com a aspiração de ser jovem cientista? Aí ele colocou a coisa muito claramente. A gente manteve a terminologia negro e carente por conta do que ele estuda. Ele trabalha com comunidades no Rio de Janeiro. O Washington faz o mestrado comigo no CBPF e o Yuri faz o doutorado comigo no CBPF. Também são professores de Química, Física, Matemática. Então esses são os nossos professores, todos têm currículo aí. Nosso aluno é importante ele saber o papel do currículo na formação do professor e o papel do currículo na escola. Eu sempre falo, primeiro dia de aula na jornada de acolhida, eu falo, se vocês querem comparar, vocês estão num curso que não cobra R$10 ou um projetinho social. E vocês vão concorrer com os meninos do Canarinhos, que é um colégio coxinha de Petrópolis, caro, bom, mas caro. Vocês vão concorrer com os meninos do Colégio Ipiranga. Vocês vão concorrer com meninos do Santo Inácio, do Rio de Janeiro, Santo Agostinho. Garotos que pagam uma fortuna para entrar numa universidade. E você vai fazer o mesmo vestibular que ele. E você acredita que você pode passar? Então faz o seguinte, pega o currículo dos professores deles. Vai nas escolas de Petrópolis, pede o currículo dos professores. Compara com os dos professores que estão aqui. Todos os currículos estão declarados. Ninguém está escondendo o jogo. Vida intelectual é baseada no currículo. Vai lá e mostra. Vê se vocês estão mal ou não. Comecem a acreditar que daqui pode sair alguma coisa. Porque é muito difícil, pessoal, a gente recuperar a autoestima desse aluno. Ele é um derrotado. A família dele é uma família de derrotados. E ele não acredita nunca
que ele vai conseguir fazer coisa que o filhinho o garoto de família de classe média, que pagou colégio a vida inteira, possa fazer. E a gente tem histórias interessantes. Por exemplo, um dos nossos alunos fez o mesmo vestibular, exatamente o mesmo que o filho da patroa. A mãe era empregada, negra, empregada, e a patroa, o menino estava no canarinho. O nosso aluno passou e o filho da patroa não passou. E aí isso criou um problema sério. Como pode uma coisa dessa? Onde é que teu filho estuda? A mãe nem sabia. A coitada da mãe. Ele estuda lá num porão da igreja das freiras. Hoje o garoto já é professor da Federal do Piauí, no campus de Parnaíba, é antropólogo, se doutorou. E, bom, filho da patroa, espero que esteja bem na vida também. A gente quer o bem de todo mundo. Mas é só para colocar o conflito social, histórias como essa que a gente viveu. A gente teve uma menina que hoje, está fazendo mestrado em psicologia, ela vendia pão na padaria, em frente à padaria, que a garotada, às vezes, quando tinha um níquelzinho, ia lá comprar um pãozinho. E ela ficou muito vendo aqueles garotos e via que eles iam embora, ou seja, via que eles passavam. Ela, depois de 3 anos, contou a história de vida dela. Ela entrou no nosso curso, pediu as contas ao patrão, falou, eu vou arriscar, vou estudar. Estudou, a Simone estudou, passou no vestibular, fez psicologia na UFRJ, está fazendo o mestrado dela agora. O noivo dela, que era ciumento, foi para o curso, fez engenharia, se formou em engenheiro. Então, as histórias são assim, histórias de vida. Isso é dia a dia. Mas o que a gente quer colocar, estou finalizando, o que eu quero colocar com vocês é que nós, professores de física, às vezes a gente se trata muito mal. Lá no CBPF tem tido umas discussões atualmente sobre cortes na ciência e tecnologia, e fica aquele bando de gente fazendo meia-culpa, nós não servimos para nada. Mas o que é que nós fazemos? Cara, para com isso, a gente serve muito. Você pode não estar no CBPF, você está formando professor. A gente tem muito essa mania de se autoculpar e achar que o mundo é ruim por causa de nós. Mas, cara, vocês estão no CBPF, vocês estão formando professores, pessoas com mestrado, doutorado, estão nas universidades. Para com essa mania de jogar por baixo. E a gente pode fazer muita coisa se a gente quiser. Fim de semana é livre. Você pode passear ou trabalhar, socialmente. Nós somos servidores públicos. Eu ganho do Estado. Minha missão é servidor público, ou seja, aquele que serve ao seu país, de alguma forma. Não é só fazendo paper, botando em revista internacional e orientando tese que eu sou servidor público. Servidor público, ele, se passar a pessoa lá embaixo do CBPF, professor, o que é um buraco negro? O cara pode ser um lixeiro e ele subir, quiser saber o que é um buraco negro, é minha obrigação. Eu sou pago 40 horas por semana. Não tenho DE, mas tenho aquilo que a gente chama de tempo integral. Então, nós somos servidores. A gente pode fazer muita coisa, só não faz porque não quer. Sacrificar um fim de semana? Olha, aí é muito pouco. É muito pouco. Porque a gente briga para dar aula hoje em dia lá no PVNC. São 6 professores de física, que são 4 semanas por mês. Então, sobra gente. São 8 professores de biologia. 4 semanas por mês. Então, você imagina, uma aula boa que você dá a cada 2 meses, você está somando para um efeito de longo prazo, ajudando a modificar a vida de muitas pessoas. A gente não sabe a força, eu digo física, porque a nossa disciplina é muito difícil, é muito excludente no ensino médio, é a disciplina que mais afasta a classe popular. Eu sei que a gente faz a estatística, na redação, todo mundo que chegou de física e matemática. Medo. Quem é que coloca o medo? É o professor. Não é o pai, nem a mãe, que nem sabe o que é isso. Então, mas a gente pode reverter esse jogo. Então, a gente tem que fazer essa física, sabe, ligada com a humanidade mesmo, né? A gente é capaz de transformar o mundo fazendo aquilo que a gente não precisa ser assistente social, não precisa ficar de pé descalço, ser franciscano para mudar o mundo. Seja físico, pode ser pesquisador 1A do CNPq, não importa, com todas as glórias que a academia te dá. Pega um fim de semana por mês, entra em alguma coisa. E a física, as pessoas adoram. Todo mundo gosta. Quando você fala de um buraco negro, as pessoas viram luz. Elas ficam o oposto. Quando um garoto entende o que é uma onda gravitacional, o que é um bolo, quando sai essas descobertas, a gente vai lá, fala, discute com os meninos. Quando ele fala, mas é isso, é tão simples. É simples. Pensava que isso fosse só assunto de prêmio Nobel. Não, é assunto de ensino médio. O bóson de Higgs é massa. Não tem peso. Tua massa está aí. Então a gente trabalha muito com as pessoas, coisas simples da vida. A pessoa tem que entender que eles estão fazendo história, a ciência está acontecendo, a física está mudando. E ele tem que acompanhar isso. Isso tem que estar em sala de aula. Sempre falo para eles,
Não é um plano inclinado com rodando e termômetro que a gente vai fazer as pessoas gostarem de física. Você vai gostar de física a hora que você ouvir falar de um buraco negro e alguém conseguir te dizer e você entender. O que é um neutrino? O que é um bóson de Higgs? Sei lá, o que é uma partícula supersimétrica? O que é energia escura? O que é matéria escura? Tudo isso está na mídia. O que é um isolante topológico? O que é da física? Falar das outras disciplinas, em biologia, e, por exemplo, química, e língua portuguesa e coisas assim. Então, é preciso trazer o dia a dia científico para a sala de aula, para motivar. Aí, quando você fala do bóson de Higgs, você faz um monte de calculinho com aluno estimativo. Você pega a velocidade da luz, mistura com a massa do elétron, dá para tirar um monte de... Se o aluno começa a perceber que ele está sendo incluído. O ensino não é ortogonal a ele. Muitas vezes o problema é que o aluno está num plano, no hiperplano ortogonal ao ensino. Então, quando ele começa a perceber que existe uma interface grande com o ensino, ele fica muito feliz. E as pessoas gostam de física. Elas gostam. Eu já trabalhei em projetos sociais de música. As pessoas ficam felizes também de aprender a trocar uma flauta, um violoncelo, mas as pessoas ficam muito felizes quando elas entendem física e matemática, que para essa comunidade é algo que elas nunca pensaram que elas pudessem entender. Então a gente trabalha dando essa alegria a eles. Poxa, professor, eu nunca entendi isso, mas é tão fácil. E ele fica muito feliz, você vê o brilho nos olhos. O nosso aluno chega em fevereiro se arrastando pela parede, de medo. Quando é em junho, julho, eles já estão desafiando a gente. Eles já estão cheios de si, cara, arrogante mesmo. Tá boa. Sabe, aquela arrogância de quem está conhecendo. É a coisa do derero natura. O cara está sendo curado pelo conhecimento. Ele está adquirindo conhecimento, ele começa a se sentir parte do mundo. Ele lê a super interessante, ele lê um artigo de divulgação, ele assiste um vídeo no YouTube e ele começa a entender o discurso. Isso muda a vida da pessoa. Então, eu estou só dizendo isso. Nós, da física, temos e podemos fazer muito. Às vezes, trabalhando um sábado, nem um sábado, 2 horas de um único sábado, de um único mês. 2 horas sobre 30 vezes 24. Você consegue ajudar a mudar o mundo. Então, não vamos dizer que a gente é inútil. Não vamos dizer. Eu agradeço a atenção. A minha palestra, desculpa, é uma palestra mais, assim, sentimental do que racional. Não sou mestre em ensino, não conheço teorias de ensino, estou aprendendo, estou lendo agora, porque eu estou orientando no mestrado. Meu aluno está me ensinando muita coisa sobre o Moreira, que eu nunca li muitos textos, sobre aprendizagem significativa, taxonomias várias, estou lendo mais Paulo Freire, então estou aprendendo, né? Mas eu só queria compartilhar com vocês e levantar o nosso astral. Porque fica sempre dizendo, as universidades não servem para nada, o funcionário público é isso, o funcionário público. Nós somos funcionários públicos e podemos fazer muita coisa e estamos fazendo. Existem funcionários públicos Brasil afora. Eu já conversei com vários meninos aqui que trabalham em pré-vestibular comunitários, estão ajudando, está todo mundo mudando o Brasil. Trabalho adiabático, né? Lá na frente vai fazer diferença.